Olá, meus amigos, minhas amigas, é um prazer estar de volta aqui com vocês para mais um vídeo, para aumentarmos a nossa consciência política e aprendermos também, né, com vocês e estudando também. O título de nosso vídeo hoje é Quem tem medo de cheiro do povo? Nesses tempos de Covid, né, um dos sintomas da Covid é que você perde o olfato. E então eu comecei a pensar nesse negócio de cheiro, né, e aí eu estava me lembrando desse episódio aí de cheiro de polvo, é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Primeiro, quando a gente fala sobre povo, não tem como a gente não falar, em democracia, né. Deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui. Ok. Ok. Então nós temos aqui a nossa Constituição, do Brasil de 1988, tem lá no comecinho um parágrafo único que diz assim: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição", né. Então, todo o poder emana do povo, né. Então, nós entendemos que não há democracia, sem povo, né. Não há democracia sem povo, pelo menos é assim no mundo, né. Bom, muito bem, eh, vamos voltar um pouquinho, no tempo. 1889, após a abolição dos escravos, teve um movimento que culminou com a proclamação, da república, né. E, na verdade, essa república, ela foi proclamada pelos militares, né. Marechal Deodoro da Fonseca era o militar que estava ali, né, na frente desse movimento. Então, 1889 foi um golpe militar contra a monarquia. Então a monarquia chegou ao fim ali com a proclamação da república. Muito bem, eh, vocês já pensaram do o significado de república? Eu não sabia também, né. Passei muitas vezes na estação do metrô lá na da República, Praça da República, mas o que significa república? A palavra tem origem no latim, que significa res publica, né. Esse res deve ser coisa, porque república significa coisa pública. E no Brasil, a gente vê que essa república, ela sofre de uma ausência de povo, né. O povo participa muito pouco da república. Você vê então a classe dominante sempre se movimentando para ter o controle do poder, né. No começo os analfabetos não votavam, as restrições eram muito grandes, o direito ao voto só foi conseguido com o passar do tempo, né, e ainda com muitos controles, né, voto de cabresto, né, muito controle, na vontade popular. Então a classe dominante até hoje, você vê aí, nesse desgoverno que a gente está vivendo aí, a família do presidente Bolsonaro usando a ABIN para interesses próprios, né. E a gente vê vários grupos aí, não só nesse governo, usando, por exemplo, as facilidades de financiamento do BNDES para grandes grupos, enquanto que o pobre, o trabalhador, ele tem dificuldade de ter acesso a essas linhas de crédito. O banqueiro, quando quebra, né, ele vai lá chorar no governo, o governo faz um proerzinho de 40 bilhões e socorre esse pessoal aí, né. Então essa república de coisa pública, ela precisa ser muito melhorada, né. E assim, quando o povo começa a gostar muito da democracia, essa classe dominante vai lá e acaba com o jogo.
né? É mais ou menos assim, tudo bem, vamos jogar, democracia a gente está jogando, só que o campo, a bola, o juiz, né, a rede, pertence à classe dominante. Quando o povo começa a ganhar esse jogo, começa a levar alguma vantagem, eles acabam com o jogo, né? Expulsa o nosso melhor jogador, marca 2, 3 pênaltis, né? Enquanto o jogo não acaba, o jogo não, aliás, enquanto eles não ganham, o juiz não dá o final de jogo, né? Já viram essas coisas, né? Isso é coisa de várzea, né? Eu joguei na várzea, até que era razoável. Muito bem. Então, por exemplo, a gente vê o final do governo Getúlio Vargas. Para acabar com o governo Getúlio Vargas, olha só, Getúlio Vargas, no segundo governo dele, não quando ele tomou na força, o segundo ele foi eleito, né? Getúlio Vargas era considerado o pai dos pobres, ele é o pai da CLT, porque antes não tinha limitação para trabalhar, praticamente o trabalhador era um escravo, né? Então, o pai da CLT é Getúlio Vargas. O salário mínimo comprava muita coisa, o salário mínimo tinha um poder aquisitivo importante. Getúlio Vargas ele era muito próximo dos sindicatos, né? Ele foi que proporcionou a industrialização do Brasil, criou a Petrobras, né? Então o povo começou a progredir muito, a aproveitar o jogo, né? E aí a, um partido da época chamado UDN, tipo um PSDB, um DEM, né, uma Arena da vida, né? Era oposição ferrenha a Getúlio Vargas. Então eles começaram a fazer oposição, né? Sob a acusação da corrupção. Já ouviram isso já, né? Corrupção, mar de lama, e não sei o que e tal, para derrubar Getúlio Vargas, né? E estavam realmente quase conseguindo derrubar o governo de Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas, diante de toda a pressão que ele teve, na madrugada de 24 de agosto de 54, ele dá um tiro no peito e suspende o golpe. Teve uma comoção popular muito grande, né? Então esse golpe foi adiado em 64 por mais alguns anos. Em 1960, né, tal de Jânio Quadros ganha a eleição em 1960, né? E qual era o lema de Jânio Quadros? O lema dele era uma vassourinha, varre, varre, vassourinha, né? Tinha uma musiquinha mais ou menos assim, né? Era o Jânio da Vassourinha. Ele venha para limpar a corrupção, né? Tá muita corrupção, tal, né? E Jânio governou 8, 9 meses, e aí ele, arregão, né? Renunciou, pediu renúncia, 9 meses depois, criando uma crise enorme, e ele disse que forças ocultas o levaram a renunciar, né? Forças ocultas, talvez essas forças ocultas fossem verde oliva, né? Não se sabe, né? E aí ele sai fora e João Goulart, que era seu vice, assume governo, né? E aí começa uma oposição ferrenha a João Goulart também, porque ele era ligado a esses movimentos populares também, né? Então, em 1961, houve uma tentativa de derrubar João Goulart, né? Mas, mas tinha uma pedra no caminho tinha uma pedra chamada de Leonel Brizola, que ele era governador do Rio Grande do Sul, né? E Leonel Brizola lidera uma resistência armada, né? E com setores das Forças Armadas também, se não me falha a memória, e ele resiste ao golpe de 61, no peito e na raça, né? Então foi a campanha da legalidade. Então segurou em 61 também. Mas esse povo golpista estava lá querendo derrubar o governo também, né? E aí João Goulart, também ligado aos sindicatos, movimentos populares, reforma agrária, né? Aí não teve jeito. 1964, eles vieram com a ameaça do comunismo. Oh, comunismo! Aqueles que comem criancinhas, né? Então, sobre essa desculpa, né? Porque o povo estava gostando do jogo, estava crescendo, né?
aquela reforma agrária que deveria ter sido feita lá em 1888, que nunca foi feita direito, né? E João Goulart estava prometendo fazer. Então dão um golpe de 1964 e eles ficam 21 anos no poder, né? Fazendo e desfazendo, fechando o Congresso, prendendo, matando, torturando, assassinando, né? Bom, enfim, os torturadores aí, o presidente atual, ele é fã do Coronel Ustra, o terror da Dilma Rousseff, né? Esse homem, ele só pode ser um psicopata, né? Bom, muito bem, vamos voltar a falar do cheiro do povo. Tivemos um general, em 1978, chamado General Figueiredo, né, ao ser perguntado se ele gostava do povo, tal, não sei o quê, ele falou assim, eu prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo, né? Então, é muito interessante, né? Ele preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. E a gente vê também, aí mais recente, eu vou deixar o link da fala do general para quem acha que eu estou inventando esse tipo de coisa, né, nos comentários. Em 2010, uma jornalista, uma caneta de aluguel, né, uma caneta de aluguel chamada Eliane Cantanhede, em Brasília, 2010, elas, com um congresso lá do PSDB, ele falou que o PSDB era o partido de massas, né? Só que era partido de massas cheirosas, né? Não era massa que cheirava a trabalhador, mas era massa cheirosa. Olha que gracinha, né? Muito bonita, né? Bom, muito bem. E aí, a história. Tivemos aí governo de FHC, 3 governos, ou melhor, 2 governos de FHC seguidos, né? E, e aí, o que, que aconteceu? O Lula venceu a eleição em 2002, venceu 2006, depois Dilma vence 2010, vence 2014, e aí a classe dominante resolveu parar com esse jogo. O povo estava gostando demais. Passamos a ser a 5ª ou 6ª economia do mundo, salário mínimo com ganho real, o negro pobre na universidade, tinha gente que reclamava que rodoviária, como que é? Aeroporto tinha virado rodoviária, né? E índice de desemprego menos de 5%, 2013, né, com a Dilma. Então aí resolveram, como falou lá o senador Jucá, vamos dar um golpe com o STF e com tudo, né? Então, o PT ganhou a eleição de 2014, mas logo em seguida começa um movimento de boicote, de golpe realmente, de truncar o governo e derrubar o governo. E, infelizmente, foi o que aconteceu, né? A democracia foi golpeada, a presidenta foi golpeada, né? E aí entramos num golpe, né? Aí o Judas Temer assume o governo em 2016, né? E aí eu desafio aqui, convido os amigos, amigas, a dizer o que melhorou no Brasil de 2016 para cá. O que melhorou? A saúde, a educação, emprego, o que melhorou nesse país aqui, né? Nos tornamos mais soberanos, né? O PIB aumentou, o que melhorou, né? Então, na verdade, a gente vê a classe dominante cansou do jogo democrático, puxou o tapete, né? Acabou com o jogo, e o que nós estamos hoje é no meio de um processo de golpe. Golpe é um processo, né? E ainda estamos nesse meio, e a única coisa que nos resta é resistir e tentar virar o jogo, né? Para que a gente tenha novamente um presidente eleito pelo povo, né? Em que o jogo possa ser justo, né? Que não seja um jogo com cartas marcadas, né? Que não tirem o nosso melhor jogador, né? Então, o que nós esperamos é a democracia.
a uma democracia de verdade e não o que nós estamos vendo. E como falou o professor sociólogo Darcy Ribeiro, a nossa classe dominante é a pior do mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso. A classe dominante brasileira é a pior do mundo. Ela tem a mentalidade escravocrata, não gosta do povo, não gosta do país, não tem projeto para o país, né? Não tem projeto. Você vê esse governo, qual é o projeto desse governo para essa nação? Não tem, não tem. O Brasil só desce ladeira abaixo, né? Então, que nós possamos nos colocarmos na defesa da democracia, de uma democracia real, né? De uma república com povo, né? Eu estava pensando, o contrário de república seria reprivada, né? É coisa pública, então virou coisa privada. Eles tratam o Brasil como coisa privada, o governo como coisa privada, né? Então, a hora que nós temos é hora de luta, né? Por enquanto, nós podemos falar e nos manifestar. Então, vamos usar esse nosso direito. Convido vocês, meu amigo, minha amiga, a compartilhar esse vídeo com seus amigos, dar um like e ajudar para que essa discussão chegue a mais pessoas. Gostaria de saber também a tua opinião. Deixe nos comentários o que você acha, o que você concorda, o que você discorda nesse pequeno vídeo que eu compartilho com vocês com muito carinho. Grande abraço e até o próximo. Tchau.